Olá, estamos começando mais um dia de dicas e hoje vamos falar um pouquinho sobre a escolha da data do casamento. Então, o casal decide que quer viver feliz para sempre e resolvem se casar. E o primeiro passo é a escolha da data. Primeiro de tudo, é preciso verificar em que dia da semana e mês cai, por exemplo, uma data especial para vocês. Existem períodos e alguns locais que talvez o casamento fique mais caro ou seja muito mais concorrida aquela data. E da mesma forma, existem meses que chovem muito na nossa região ou épocas do ano em que são perfeitas para o cultivo daquela flor que você tanto sonhou ter na sua decoração ou ter no seu buquê. E, por exemplo, as férias, né? São coisas que a gente tem que pensar. As férias do casal. Quando será agendada as férias do noivo, da noiva? Vocês pararam para pensar nesse detalhe? Alguns casais de noivos também gostam de dar significado ainda maior ao grande dia. E por isso eles optam em escolher uma data que seja muito significativa para eles. Por exemplo, o dia do início do namoro, o primeiro beijo, a data do aniversário de um deles, ou outra coisa que eles julgam ser muito importante. E aí, nesse caso, talvez seja necessário abrir mão do sábado, por exemplo, que é um dia muito concorrido. Às vezes a data do aniversário de namoro não vai dar no sábado. E vocês querem tanto ter aquele dia 16, aquele dia 9, né? Então, assim, nesse caso, eles acabam optando, né, naquilo que seja mais significativo e melhor para eles. Então, às vezes, é necessário sim abrir mão do sábado. Mas, em contrapartida, nós temos casamentos aí lindos que acontecem durante a semana ou até no domingo. É isso mesmo. Vocês já pararam para perceber que os famosos, por exemplo, casam durante a semana? Fazem casamento aí na segunda, terça, quarta, quinta-feira ou na véspera de um feriado. É muito bom também realizar casamento em vésperas de feriado. Casamento no domingo, por exemplo. É tão gostoso. Não sei, aqui talvez a nossa região não tenha muito essa cultura, mas eu acho que no nosso novo recomeço a gente precisará sim buscar essas datas. E um casamento no domingo, por exemplo, os seus convidados, eles têm ali a parte do dia, você pode casar pela manhã e fazer um almoço, ou você pode casar na parte da tarde e ali os seus convidados terem, né, o período da tarde todo para festejar e ter a noite ainda para descansar e ter a disposição de trabalhar no dia seguinte. Então, o que eu quero trazer para vocês é a escolha da data. Ela tem sim que ser de acordo com o perfil, de acordo com a identidade dos noivos, né? Vocês podem adicionar aquilo que é muito especial para vocês na escolha do casamento. E também é muito importante olhar o mês do casamento, a escolha da data. Se você quer casar em um local aberto, você não pode escolher, por exemplo, um mês de chuva, né? Porque como que você vai fazer o seu casamento em local aberto, sendo que você está correndo o risco de ter uma chuva e aí colocar por água abaixo todo o seu planejamento? É lógico que tem tenda, tem essas coisas? Tem, mas a gente sabe que não fica a mesma coisa, né? Então eu também tenho que ter em mente isso. Se chover, eu precisarei mudar às vezes algumas coisas da minha decoração. E, por exemplo, se eu quero um casamento que seja no frio, por exemplo, então eu tenho que olhar na minha região os meses que são mais frios aqui, é junho, julho, né? A gente tem pouco aqui inverno, aqui o nosso período é bem curtinho. Mas então eu só tenho esses meses. Então eu preciso escolher nesse período. Eu também tenho que olhar se
Se você for casar, por exemplo, na Igreja Católica, a escolha das datas, por exemplo, período de quaresma, a igreja faz casamento? A Igreja Católica realiza casamento nessa época? Tenho que verificar, né? Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você ir fechar com os fornecedores. Então, a primeira coisa, vou casar. Qual o primeiro passo? Definir a data do casamento. Pegar o calendário e olhar se está caindo próximo de um feriado, por exemplo, se está caindo perto de um carnaval. A gente sabe que a tendência é que a maioria das pessoas viajem. E aí, se você marca o casamento nessa época, você precisa lidar então com essa quebra também de pessoas. Então, isso tem que ser levado em consideração. O mês de outubro, por exemplo, tem a Semana das Crianças, feriado escolar, tudo isso também é uma data que as pessoas viajam muito. Então, vocês têm que levar em consideração tudo isso. Além do que tem que levar em consideração é sobre a lua de mel. Tem meses que são de alta e de baixa temporada. Então, o casal ele tem que fazer uma análise daquilo que ele quer, quanto que ele está disposto a pagar. Tem datas que são bem concorridas. A gente tinha antes, né? O mês das noivas era considerado o mês de maio. Mas está surgindo aí um novo mês das noivas, que provavelmente será setembro. Setembro, que é o mês da primavera. Muitas noivas estão querendo casar nessa data. É um mês excelente para se casar em locais abertos, casar no campo, casar na fazenda, em chácara. Tá tudo muito verdinho, florido. Então é uma excelente data, casamento em setembro. Então quem vai casar em setembro precisa definir a data e já correr e fechar com aqueles fornecedores também que só pegam um evento por dia ou no máximo 2, porque esse mês gera escassez. Mês de outubro também é uma data muito concorrida. Sem contar o mês de dezembro, que dali é debis, é formatura, muitos casamentos. Então, sem contar nos eventos empresariais que acontecem, né, de fim de ano e tal. Então, também entram muito essa questão de conflito, de comemorações que acontecem no mês de dezembro. Então, dezembro também é uma data muito disputada. E se você pretende casar nessa data, você precisa ter uma programação bem antecipada do seu casamento, tá bom? Então, fica aí a minha dica. A data é o primeiro passo que deve ser feito na escolha do seu casamento, tá bom? Um beijo e até a próxima dica.